Oi gente, eu sou a Tailane Costa e aqui no canal eu falo sobre livros e escrita. No vídeo de hoje eu trago a resenha de As Margens e o Ditado, o livro mais recente da autora italiana Elena Ferrante, particularmente conhecida como minha autora preferida. Já adianto para vocês que essa não foi uma leitura tão rápida para mim, e não é porque a leitura desse livro em si é lenta. Eu que resolvi assumir esse ritmo porque os 4 textos que estão aqui nesse livro me fizeram refletir bastante enquanto leitora e também enquanto escritora. E eu confesso que o ritmo de leitura que eu tive, que levou aí alguns meses, foi o ritmo ideal para mim. As Margens e o Ditado é um livro de não ficção da Elena Ferrante, composto por 4 textos, nos quais a Elena Ferrante reflete sobre questões que perpassam a sua criação literária. E essa é uma leitura que é uma excelente oportunidade, tanto para os seus leitores que querem conhecer um pouco mais sobre a sua escrita, quanto para quem é escritor, que além dessa primeira parte de entender um pouco dos processos de escrita da Elena Ferrante, vai conseguir também se debruçar com um olhar renovado sobre a sua própria escrita. O primeiro texto é A Caneta e a Pena, no qual a Elena Ferrante fala da ânsia de escrever e 2 tipos de escrita, que são os tipos de escrita que ela explora na sua criação literária, que é uma escrita aquiescente e uma escrita mais impetuosa. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais sobre esses 2 tipos de escrita. Mas antes disso eu vou começar, para destacar algumas questões que eu quero comentar, eu vou ler alguns trechos com vocês. Aqui a autora vai comentar sobre uma situação com a sobrinha dela, que é uma criança, e o aprendizado da escrita. Recentemente, Cecília, eu a chamo assim especialmente para vocês, quis me mostrar que sabia escrever bem o próprio nome. Dei-lhe uma caneta e uma folha, daquelas que uso para a impressora, e ela me ordenou: olha, depois escreveu Cecília, com uma concentração sofrida, uma letra após outra, em letra de forma, os olhos apertados como se corresse perigo. Fiquei contente, mas também um pouco ansiosa. Em alguns momentos pensei: agora vou ajudá-la, guiar-lhe a mão. Eu não queria que ela errasse. Entretanto, ela fez tudo sozinha. Nem mesmo se preocupou em começar a escrever a partir do topo da página. Mirou ora para cima, ora para baixo e atribuiu a cada consoante, a cada vogal, dimensões casuais, uma grande, uma pequena, uma média, deixando um espaço conspícuo entre uma letra e outra. Por fim, virou-se para mim e quase gritou: viu? Com a necessidade imperativa de ser elogiada. Eu, é claro, a parabenizei, e muito, mas com leve incômodo. Por que aquele medo de que ela errasse? Por que aquele impulso de guiar-lhe a mão? Fiquei pensando nisso ultimamente. Com certeza, muitas décadas atrás eu também devo ter escrito da mesma forma irregular, em folhas dispersas, com a mesma concentração, a mesma apreensão, a mesma necessidade de elogios. Contudo, para ser honesta, devo dizer que não tenho nenhuma lembrança disso. As minhas primeiras lembranças de escrita estão relacionadas aos cadernos da escola primária. Tinham, não sei se os de hoje têm, linhas pretas horizontais traçadas de maneira a delimitar espaços de diferentes medidas. A distribuição dos espaços mudava entre a primeira e a 5ª séries do antigo ensino fundamental. Daí ela vai falando, né, sobre esse processo de escrita, e acho que aí cada um de nós, em algum momento da nossa infância, a gente teve esse tipo de caderno, né? E aí, lá na frente, ela fala que essa forma de escrita acabou por limitá-la, inclusive na sua escrita enquanto adulta. Isso é muito interessante, esse paralelo aí que ela fez, essa necessidade do elogio, esse esforço que a sobrinha dela teve da escrita e que, na verdade, a gente acaba por carregar para a nossa vida adulta, para a nossa escrita. Ela carregou isso para a escrita dela, inclusive. E eu, lendo isso, enquanto escritora, eu fiquei, caramba, eu acho que eu só não tinha conseguido nomear essas coisas, mas no que eu fui vendo aqui, eu fui
abraçando a maior parte dessas coisas desse texto aqui. Eu realmente me vi em praticamente tudo. Isso não aconteceu com todos os textos, como vocês vão ver adiante, mas esse daqui realmente eu me identifiquei demais. E aí ela fala também na noção de punição, né? De errar, de passar da margem. E aí a gente se volta exatamente para o título do livro, né? As margens e o ditado. Me faz lembrar também a questão da desmarginação, que para quem ainda não leu Helena Ferrante, é um conceito que ela explora na tetralogia napolitana, e que inclusive ela já tinha falado desse termo no Frantomalia, que também é um outro livro que ela fala sobre seus processos de escrita, e em As Margens e o Ditado ela também explora essa noção de desmarginação, que aí está ali além da margem, tentar sair da margem, uma coisa que inclusive a personagem Lila, né, da tetralogia, se vê muito em volta disso. Desse meio que ir além do que é a margem, do que são os limites ali, tanto de um personagem, de um comportamento, das emoções. E a gente pode explorar todas essas visões aí sobre o que seria uma desmarginação. E, nossa, esse livro é muito, muito bom. Especialmente para mim, que já li praticamente todos os livros de Helena Ferrante. Eu só não li todo A Vida Mentirosa dos Adultos, que eu até cheguei a ler metade dele, mas eu, no momento, não consegui ler. Não porque estava chato, mas porque eu achei que não era o momento ali para aquela leitura e eu acabei parando. Inclusive, pretendo ler em breve. A delimitação aí da folha de caderno, dessas margens, acabou fazendo com que a autora entendesse quantas limitações eram impostas à escrita e a punição que poderia vir se fossem subvertidos aqueles limites, aquelas regras. Observar isso foi importante porque eu acredito que muitas das travas para nós que escrevemos vêm desses limites que a gente nos impõe, seja por preconceito, seja por medo, seja por entender que as regras são de uma forma e às vezes a gente não consegue ou não quer subverter. Essa questão toda acompanhou a escrita da Ferrante, tanto é que ela traz nesse texto aqui e reverbera em outros, inclusive, mas pode acompanhar a escrita de nós, outros escritores. Inclusive, eu me identifiquei muito com essa forma de ver. Às vezes eu só não saberia colocar nessas palavras dessa maneira, mas eu já tinha pensado nessa série de coisas. Outras eu ainda não tinha pensado, mas percebendo algumas das minhas sensações ao escrever, eu percebo quanto eu concordo, quanto eu me identifico com esse texto. É por isso também que minha leitura foi tão atenta, lenta também, como eu disse no início, porque eu realmente quis esse ritmo. Poderia ter sido bem mais rápido, mas eu realmente quis pensar sobre cada parte devagar, né? Me deter ali em cada parte desse livro que eu gostei tanto. Aí ela fala até aqui uma coisa, de modo mais geral, acho que minha ideia de escrita e também todas as dificuldades que arrasto comigo está relacionada à satisfação de ficar plenamente dentro das margens e, ao mesmo tempo, a impressão de uma perda, de um desperdício, por ter conseguido. Essa questão aí dos limites, de você ficar dentro daqueles limites, você meio que não subverte. Então, assim, ficar dentro daquelas margens, aí a gente vai vendo também a questão da escrita aquiescente e da escrita impetuosa, né? Que se um é bem regradinha, essa primeira, a segunda ela já é o contrário disso, é aquela que você escreve quase que com raiva, com ódio, querendo cuspir tudo aquilo que você precisa, mas nem sempre você racionaliza tudo. E é muito interessante ver esses dois tipos de escrita e ver que elas realmente existem para praticamente todo mundo que escreve. Uma coisa é aquela escrita que você... vou escrever hoje, vou passar uma hora escrevendo. Então, enquanto você... Inclusive a Helena Ferrante fala disso aqui, né? Enquanto você está ali escrevendo naquela escrita aquiescente, calma, tranquila, que você consegue levar um planejamento mais profundo ali, de repente vem o ímpeto da outra. Essa escrita realmente impetuosa, que ela subverte, né? Muitas das coisas que a gente planeja, que a gente quer, que a gente pensa para nossa escrita. E ela é importantíssima também. E muitas vezes, muitos livros se tornam obras de arte porque vem aí dessa escrita impetuosa. Porque a partir do momento que ela vai deixando os limites mais de lado, ela
se torna também original, né? Esse livro realmente, gente, ele nos faz pensar diversas coisas em relação à escrita. Como eu disse, não vai ser interessante para você apenas se você escreve. Vai te fazer refletir sobre a escrita de muitos autores que você gosta. Inclusive, mais ainda, de autoras mulheres, porque ela fala muito sobre a questão de gênero aqui nesse livro. Uma coisa que eu também queria comentar desse primeiro texto é como é diferente o que acontece da forma como é narrado, mesmo que tente se narrar aquilo que aconteceu. Isso é uma questão que ela traz, inclusive, acho que no texto seguinte. Ela traz uma discussão muito interessante sobre mulheres e homens que escrevem, que é o seguinte, né? Ela fala que a tradição literária ela é fundada em textos, em sua maioria, de homens. Então, a escrita feminina ela traz uma série de diferenças. E tem um trecho bem interessante que ela diz o seguinte: eis que Estampa, que é um autor aí que ela cita, me dizia que a caneta feminina, justamente por não ter sido prevista dentro da língua escrita da tradição masculina, devia, há 5 séculos, tanto quanto hoje, fazer um esforço enorme e muito corajoso para violar o jogo habitual e dotar-se de inspiração e estilo. Ou seja, o jogo habitual, o hábito, era o quê? Era a literatura masculina, era aquilo que a gente convencionou a chamar de literatura, né? Porque se a gente parar para pensar, até hoje a gente chama de literatura como se fosse algo mais universal. Ninguém fica parando para falar literatura masculina, mas a literatura de autoria feminina ela é bastante destacada dessa maneira. Se por um lado é importante a gente destacar para falar sobre ela, a gente tem que se perguntar até quando é necessário. Literatura de autoria feminina não é literatura? A literatura, que faz parte da grande literatura, é uma questão que eu coloco aqui, baseada em algumas coisas que eu li, inclusive fora desse livro, né? Essa questão do que é a realidade. A autora fala aqui que a gente nunca consegue narrar, de fato, com exatidão as coisas da maneira que acontecem. A gente sempre está numa corrida ali, numa aproximação, como falou o trecho, mas a gente não consegue, de fato, por exemplo, acontecer uma coisa comigo, eu quero transformar isso em literatura. Eu sempre vou estar um pouco atrás do que aconteceu. Não no sentido de ser pior, mas de não se aproximar 100% daquilo que foi o real. E a gente tem que se perguntar se realmente precisa. Será que realmente precisa ser 100% real? Porque a literatura, ela traz traços da realidade, mas ela traz uma parte que é muito criação. E a criação, ela vem de outras coisas, vem da nossa cultura, do que nós aprendemos, de influências, de leituras que fizemos. Então, é parte nossa, né? Criação nossa, mas parte do que já há no mundo, do que a gente pega do mundo e também transforma em nosso. Eu acho que esse livro aqui, ele trouxe reflexões incríveis. Sabe Deus que tamanho tá ficando esse vídeo. Mas vai valer a pena, vocês vão ver. E aliás, se tu tá por aqui gostando desse vídeo, gosta do conteúdo do canal, não se esquece de curtir. Se inscreve aqui no canal caso você seja novo. E eu falo sempre sobre livros, sobre escrita, trago leituras de clássicos, falo sobre listas de leituras, trago resenha, faço uma série de coisas bem legais aqui e eu espero que você queira acompanhar. No desenvolvimento do texto, ela passa a falar da escrita diligente, aquiescente, e a impetuosa. E aí eu vou comentar algumas coisas aqui com vocês. Veja só, foi a partir dali que comecei a pensar explicitamente que eu tinha 2 escritas. Uma delas se manifestara desde os tempos da escola e sempre me garantira os elogios dos professores. Muito bem, você vai ser escritora. A outra surgia de surpresa e depois se eclipsava, deixando-me insatisfeita. E como é interessante notar que realmente existem esses 2 tipos de escrita e eles trazem realmente essas 2 impressões em quem escreve. Com o passar dos anos, essa insatisfação tomou rumos diferentes, mas em substância resiste até hoje. Mais esse trecho para a gente entender. Sinto-me oprimida, desconfortável, na escrita bem calibrada, tranquila e aquiescente, que me fez pensar que eu sabia escrever. Para me ater à imagem do arcabuz que Gaspar Estampa utiliza, modernizando a velha flecha do Cupido, com aquela escrita eu faço centelhas, queimo a pólvora. No entanto, depois percebo que meus projéteis não chegam longe. Então procuro outra escrita.
impetuosa, mas não tem jeito. Ela raramente dispara. Aparece, sei lá, nas primeiras linhas, mas não consigo retê-la. Ela desaparece. Ou irrompe depois de páginas e mais páginas e avança insolente, sem se cansar, sem se deter, sem dar atenção sequer à pontuação, valendo-se apenas do próprio ímpeto. Depois, de repente, me abandona. Já dá para perceber que esses dois tipos de escrita, se um ele é bem organizado, a outra já deixa tudo mais intranquilo, né? Eu realmente percebo enquanto estou escrevendo, especialmente se é um texto que me exige muito ali, que eu tenho essas duas escritas. E digo mais, no meu livro de poemas, que em breve vai ser lançado, eu vou inclusive trazer um vídeo aqui contando isso para vocês. Eu tenho alguns textos em que eu notei que realmente eu estava ali naquela escrita diligente e do nada a escrita impetuosa surgiu e deu uma vida muito maior, inclusive, ao poema. E isso para mim foi incrível. O que não quer dizer, claro, que se você tiver um texto que está ali o tempo todo na escrita diligente, ele vai ser ruim. Apenas vai ser um tipo de texto com um teor bem diferente. A realidade, geralmente, ela é um tanto mais crua. E nossa literatura, por mais que tente, ela não consegue ser totalmente espelho. E quando ela consegue, parece algo falso. Pensemos sobre isso, né? Também retoma a questão sobre a escrita aquiescente e a impetuosa, e ela faz isso citando importantes personagens suas, Leda, Délia e Olga. Leda é de A Filha Perdida, Olga é de Dias de Abandono e Délia é de Um Amor Incômodo. Inclusive ela cita algo bem importante sobre esses três livros, que ela fala que ela vem com a escrita agregadora, né? Que é a história tradicional ali no gênero do romance. Ela chega e quebra essa estrutura em algum momento. Ela diz o seguinte: naqueles três livros, sempre começa com a escrita agregadora, alimentada por coerências que constrói o mundo com todos os seus andaimes no lugar certo. É uma jaula sólida e a construo com os efeitos de realidade necessários, com citações cifradas de mitografias antigas e modernas, com a minha bagagem de leituras. Depois chega, ou pelo menos acredito, espero que chegue, a escrita convulsa, desagregadora, geradora de oxímoros, feia bonita, bonita feia. Espalha incoerências e contradições. Ela leva o passado para o presente e o presente para o passado. Confunde os corpos de mãe e filha. Subverte os papéis pré-estabelecidos. Transforma o veneno da dor feminina em um veneno verdadeiro que envolve os animais. Confunde-os com os humanos e os mata. Transforma uma porta que funciona normalmente em uma que não se abre mais e depois se abre. Torna ameaçadores ou sofredores ou letais ou salvíficos as árvores, as cigarras, o mar agitado, os alfinetes de chapéu, as bonecas, os vermes da areia. Ambas as escritas são minhas e, ao mesmo tempo, de Délia, de Olga, de Leda. Escrevo pessoas, espaços, tempos, mas com palavras que me são induzidas por pessoas, espaços, tempos, em uma vertiginosa mistura de criadores e criaturas, de formas e formas. Enfim, essa escrita é o resultado sempre aleatório da maneira como Délia, Olga, Leda estão escritas no registro das ficções e de como eu, autora, uma ficção sempre incompleta, moldada por anos e anos de leitura e gana de escrever e casualidade, invento e desordeno a escrita que as registrou. Eu diria que sou a autobiografia delas, assim como elas são a minha. Gente, é muito profundo. Aqui não tem nem muito o que acrescentar, sabe? Uma coisa que me deixou encantada, que a Ferrante me traz nesse texto, a Helena cita um texto chamado Tu que me guarde, tu que me raconte, da Adriana Cavareiro, e ela fala ali sobre o outro necessário. E nesse texto ela cita um importante texto feminista italiano que se chama Non credere di avere dei diritti. E aí, esse texto ele fala sobre duas personagens, Emília e Amália. E aí eu não vou me debruçar muito sobre essa questão, até para não perder a graça para quem ainda não leu a tetralogia, mas aí a gente percebe que tem uma relação
entre esse texto que a autora leu e o que ela vai criar ali na tetralogia napolitana, que, aliás, vem a ser os meus livros preferidos da autora. O terceiro texto desse livro é Histórias, Eu, e é um texto que traz ali a escrita feminina aproximada da história, quase como um acerto de contas. E aí, ainda comentando sobre essas questões do falso, verdadeiro, porque é bem da verdade, gente. Em todos os textos desse livro, ela explora muito essas questões que eu falei para vocês. Aí ela fala o seguinte: a vida viva, autêntica, como a chamava Dostoiévski, é uma obsessão, um tormento de quem escreve. Com maior ou menor habilidade, fabricamos ficções não para que o falso pareça verdadeiro, mas para conseguirmos dizer o verdadeiro, mas indizível, com absoluta fidelidade, por meio das ficções. Aliás, essa coisinha linda aqui se chama Lila por conta da tetralogia, viu, gente? Tem uma coisa aqui que ela traz bem interessante ali sobre a voz narrativa, que eu queria ler para vocês, que é o seguinte: precisamos aceitar o fato de que nenhuma palavra é realmente nossa. Precisamos abrir mão da ideia de que escrever é libertar de forma milagrosa uma voz própria, uma tonalidade própria. Para mim, esse é um jeito displicente de falar da escrita. E aí ela continua, eu não vou continuar, mas é uma discussão interessantíssima, porque a gente fala tanto sobre a voz, sobre as nossas palavras, a nossa forma de fazer, e não é que não exista na verdade, mas a gente às vezes encara como algo que é puro, né? E a gente se inspira em tanta coisa de fora, a gente produz pensando em tanta coisa de fora. É bem interessante isso que ela traz aqui. Pelo contrário, escrever é, a cada vez, entrar em um cemitério infinito no qual cada tumba espera para ser profanada. Escrever é acomodar-se em tudo o que já foi escrito, a grande literatura e a literatura de consumo, se for útil, o romance-ensaio e o melodrama. E, dentro do limite da própria vertiginosa e abarrotada individualidade, tornar-se, por sua vez, escrita. Meu Deus do céu, é perfeito. E ela ainda finaliza dizendo que não devemos nos deixar lisonjear por quem diz: ela tem um tom próprio. Na escrita, tudo tem uma longa história atrás de si. Até a minha insurreição, a minha desmarginação, a minha ânsia, faz parte de um ímpeto que me precede e vai além de mim. É muito interessante ela trazer essa questão, ela identificar que no que há de dela, que é original, tem muito do outro. Então até o que é original, na verdade, né, gente, ele não é 100% original. Na verdade, a gente já sabe disso. A gente se inspira em muita coisa que já existe para criar o que é nosso. Isso é bem verdade, né? Ela também comenta uma coisa bem legal aqui, que é sobre o dialeto, que ela sentiu uma necessidade de colocar o dialeto ali nos textos, mas ela percebeu que em alguns momentos isso não funcionava. Ela diz o seguinte, né? Amo a minha cidade. Não me parecia possível narrar Nápoles sem a sua língua. Trechos importantes de Um Amor Incômodo e até da tetralogia napolitana foram escritos em dialeto, mas no final apaguei-os e transformei-os em um italiano com cadência napolitana. Isso porque o léxico e a sintaxe dialetais, assim que entram na escrita, me parecem ainda mais falsos que o italiano. O quarto texto é A Costela de Dante. Dos 4 textos, ele foi o que eu menos me apeguei, eu li realmente, mas foi uma leitura um pouco mais arrastada, justamente porque eu nunca li Dante Alighieri. E eu acredito que eu vá voltar para esse quarto texto quando eu ler. Não tenho data ainda para ler esse autor, mas pretendo, né? Eu prefiro ter uma opinião mais formada sobre ele depois, porque eu até li, mas eu não tive, sabe, esse mesmo grau de reflexão que eu tive nesses outros 3. Deu para perceber que As Margens e o Ditado foi um livro que me remexeu bastante. Foi muito bom ler mais um livro da Helena Ferrante, essa autora que eu tanto amo. E eu acho que é uma leitura muito relevante. Seja você apenas leitor ou também escritor. Digo apenas bem entre aspas, né? Porque ser leitor já é tanta coisa. Se você quiser comprar As Margens e o Ditado ou qualquer outro livro, peço que você compre pelo meu link, que eu sempre deixo aqui na descrição. Essa é uma das formas que eu monetizo o meu trabalho aqui na internet, aqui no canal. E precisa ser compra de livro, inclusive, viu? Qualquer coisa que você comprar pelo link, eu recebo uma comissão.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de curtir, de se inscrever aqui no canal. Me conta aqui embaixo se você ficou com vontade de ler. Tchau, um beijo enorme e até o próximo vídeo.